Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, simultaneamente. Eu quero dizer para você aí, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde, boa noite para quem está de boa noite. Quero também mandar um abraço para todos aqueles técnicos e técnicas que estão nos bastidores e para você, telespectadora e rádio ouvinte, né, da Rádio Boa Nova e telespectador da TV Mundo Maior. Começando então mais um programa Alvorada, e hoje a gente tem uma convidada especialíssima, ela que é lá de Tupã, a nossa querida, a gente chama ela de Fran, porque carinhosamente, né? A Fran Pasquim. Olá, Fran, como vai? Obrigado por estar aqui conosco. Olá, Nando. Olá, pessoal. Bom dia, então, boa tarde, boa noite, né? Eu até estava lembrando aqui quando você estava saudando o pessoal que te acompanha, da ideia da gente, ao invés de falar bom dia, falar dia bom, né? Que seja um dia bom, uma noite boa, uma tarde boa. E uma alegria estar aqui com você, compartilhando desse momento, né, de reflexão e também contribuindo aí para a gente manter as energias boas e altas, né? O quanto é importante para os dias atuais. Então, eu partilho dessas energias e espero também partilhá-las com vocês aí todos. Gratidão por esse momento. Um grande abraço para todo mundo. Muito bem, Fran. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Bom, a gente sempre traz uma página aqui no programa, uma página que a gente vai ler e vai fazer reflexões. A Fran vai comentar, eu também vou comentar para você. Hoje nós vamos trazer do livro Saúde, né, na psicografia de João Nunes Maia, pelo espírito, não é, nosso querido Miramês, né? Miramês, que tem várias obras e hoje a gente está trazendo essa página. Essa página tem o título assim, ó, O Sol Nascente. Então, no primeiro parágrafo, o Miramês diz assim: o Sol emite energia que direciona vida para todos os planetas do sistema solar e o sustenta, como o pai carregando o filho nos braços e a mãe amamentando-os no seio fecundo e inesgotável do amor. Que bacana, né, Fran? Ele coloca, né, aqui a figura do pai, da mãe e da importância dos raios de sol, né? Porque o raio solar, ele faz aquela semente despertar lá no solo, daqui a pouco se transforma em plantinha, né? Daqui a pouco dá fruto. Então, como é importante o sol, né, nas nossas vidas, né, Fran? É mesmo, Nando, me chamou muita atenção, né? Essa ideia que é colocada aí pelo Miramês nesse livro, e lembrando do título, né? Saúde, o sol como realmente uma energia que nos proporciona essa saúde, essa energia vital. E nesse momento em que nós estamos vivendo da pandemia, né? O sol tem sido já um dos medicamentos naturais prescritos pela própria medicina. Então, quando a gente está passando por uma enfermidade, né, principalmente aquelas relacionadas à questão respiratória, que é o que a gente tem enfrentado hoje em dia, né, com o Covid, o sol tem sido uma das orientações que os médicos têm dado. Ó, fique 20 minutos, né, por dia para tentar ali fazer com que o corpo absorva mais a vitamina D e até mesmo para nossa respiração, para nossa pele, para essa troca mesmo, né, de calor nosso com o ambiente. Então, olha que importante. Por quanto tempo? Isso já é uma coisa, não é algo que eu estou falando aqui, novidade para os mais antigos, né? Mas dá a impressão que, com o progresso na humanidade, nós esquecemos de coisas essenciais. Então, o Sol, astro-rei, né? Até mesmo se vocês virem aqui atrás de mim, tem uma imagem aqui do Egito, né? E os egípcios, eles tinham muito essa ligação com o Sol.
né? Então, essa energia, né? O Sol como um deus, praticamente, né? Com essa divindade. Justamente por essa preciosidade que essa mensagem vem nos trazer, né? Nós vamos comentar e aprofundar um pouco mais, né, nos comentários, mas nesse início a gente pensar o quanto o Sol é tão natural para nós e a gente às vezes esquece dessa importância, né? Dessa questão, é um pai mesmo que nos sustenta. E uma mãe que nos amamenta. É verdade, Fran. E principalmente para o momento que a gente está vivendo, a gente sabe que a gente precisa da nossa proteção imunológica. E o sol, né, como você já disse, aí os médicos recomendam, os antigos, né, os nossos avós já falavam, toma sol, menino, menina, vai tomar sol, porque o sol ele traz ele faz com que até os alimentos alguns alimentos que a gente absorve, ele faz com que o sol ajuda a reter, né, as energias, vitaminas, né, desses alimentos. Então, o sol para nós é a estrela maior, mais próxima de nós aqui, né, do planeta Terra. Aí o nosso Miramês continua dizendo assim: até hoje, a ciência dos homens ignora muitos fenômenos ligados à presença do astro-rei. Ele se faz pela vontade divina e está sendo mantido por altas inteligências que suprem de luz de períodos a períodos na sequência dos comportamentos estrelares. Então, olha isso, que informação interessante que o Miramês nos dá com relação a seres, a altas inteligências que estão mantendo as energias que são emitidas lá dos raios de sol, chegam com mais agregado essas altas inteligências estão emanando para nós muitas energias boas além do raio do próprio Sol, né, Fran? Exatamente. Se nós formos aí considerar, né, todo o conhecimento espírita, né, que é vinculado à ciência, o quanto também a ciência tem progredido em entender o Sol. Por conta das altas temperaturas, há uma dificuldade, né, de uma aproximação. E pensando no espiritismo, né, propriamente, a gente observa que esse distanciamento nos é natural, ainda não temos, né, o progresso e a evolução necessária para compreender tudo do universo. Então, o Sol está aí entre os mistérios, né, ainda a ser revelados e entendidos e melhor compreendidos por nós. Então, nós, como humanidade, sabemos da importância do Sol, né? E devemos ainda proteger a natureza para que esses raios solares também não sejam tóxicos para nós, né? Como tem o efeito estufa, né? O aquecimento global. Então, é assim, é tudo na medida certa, né, Nando? A natureza, ela nos mostra muito isso. E a gente tem que ter equilíbrio. Sol demais também causa insolação, né? Pode dar queimaduras de segundo e terceiro grau. Então, a gente tem que equilibrar essas forças da natureza e usar em prol de nós. E eu também dei uma pesquisadinha, né, para saber mais sobre essa questão das altas inteligências. Nós não localizamos muitas informações, né, ainda, da psicografia. É um pouco difícil a gente encontrar, mas há ali menções, né, em alguns livros espíritas, falando dessas altas cúpulas aí de espíritos que estão ali mandando numa energia muito alta. E se a gente não operar nessa mesma frequência, próximo disso, né, ou vibrando ali o bem, a gente não capta essa energia. Então, não adianta eu só, né, tomar o sol, né, pela manhã, os 20 minutos, mas eu pensar nessa luz solar, aquecendo o meu corpo e pensar em ter pensamentos positivos, agradecer, né, a Deus, que pode ser um momento de meditação também. Eu acho que é um pouco isso, porque senão a gente não entra nessa sintonia, né? Então, a importância também da gente modificar os nossos pensamentos para receber, no caso, né, dessa energia solar ou qualquer outro benefício que a natureza nos proporciona, a fim de que a gente se equilibre e entre nessa frequência, né? Acho que é um alerta aí dos espíritos, não só nessa mensagem, mas como todas as outras, né, que a gente lê e reflete um pouquinho sobre isso.
É verdade, Fran. E como a rádio e a TV, se a gente não sintonizar, né, na frequência da TV ou da rádio, a gente não vai conseguir captar a imagem ou o áudio, né, daquela emissora. Então, mesma coisa nós, como você disse, a gente precisa se afinar aí, entrar com essa entrar nessa frequência aí, e com certeza a gente vai receber benefícios de saúde extraordinários, né? Ele continua dizendo aqui, se ele é doador, né, o Sol, né, o doador de vida em todas as direções, certamente que é vida em todas as circunstâncias. Os raios solares são portadores de energias pulsantes que se manifestam nas casas planetárias, de acordo com o sistema organizado e com a evolução de cada planeta. Uma informação interessante é que quando a mãe do Chico, depois que ela desencarna, ela é levada, inclusive está num livro chamado Cartas de uma Morta, que é o segundo livro que o Chico psicografou, depois de Parnaso Além Túmulo. Nesse livro tem a informação, a mãe dele foi levada no astral, aí, né, depois, né, pelos espíritos, dos mentores, para conhecer alguns outros planetas. E ela, numa das informações, ela falou de planetas com 2 sóis, né? A gente já tem uma que já nos abençoa de uma maneira tão grande, né? Imagina você ter outros sóis, inclusive sóis com outras cores, né? É bem interessante, né, Fran? Não, o Chico, ele é surpreendente, né, em todos os sentidos. Cada vez que a gente conhece um pouquinho do Chico, a gente vê que a gente não sabe nada sobre o Chico, porque ele tem muitas faces ali. Essa conexão do Chico mesmo, né, para a gente entender também que, independe do conhecimento que a gente tem do universo, a interpretação do Chico, ela ia via sentimento, né, via as emoções. Ele alcançou coisas, né, do universo que nenhum astrônomo alcançou. Então, muitos podem ter ido lá para a Lua, visto, né, lá do sistema, lá do espaço, a Terra, mas não sentiu o que talvez o Chico sentiu quando ele, né, falava dessa questão do Sol ou do próprio universo, né? Então, é muito interessante a gente entender isso, que o conhecimento sobre o Sol não vai nos fazer nos aproximar mais dele, vai ser o conhecimento mais o amor, mais o sentimento. Quanto mais a moral, né, humana estiver mais afinada com a do Cristo, mais a gente vai ser capaz de entender a importância da natureza, a importância do Sol. E se a gente for observar hoje, né, a agricultura, apesar de todos os equipamentos, a utilização, né, no caso, indevida muitas vezes, né, alta, de agrotóxicos e tudo mais, acaba prejudicando os alimentos, né? Eles já não têm aquela qualidade que a gente observava, apesar que hoje não é difícil, né, manter uma produção sem a utilização de equipamentos e tal. Mas, se a gente observar, há na contramão disso a retomada, né, de alimentos orgânicos, uma agricultura mais familiar, tudo isso para preservar aquelas propriedades que haviam, né, tanto na produção quanto nos próprios alimentos. Eu acho que essa questão também do sol, de como tudo gira em torno do sol e chuva, né? Nós nos alimentamos como? Se não tiver, né, a produção dos alimentos, muita chuva não dá, muito sol também não, né? A estiagem, o quanto é difícil, né? Os estados que têm muita seca, o sofrimento das pessoas, né? Então essa ideia que ele coloca aí da nossa evolução, se a gente for observar mesmo, né, a gente entende muita coisa do porquê que cada coisa é como é. Por que que as regiões são como são, né? Que aprendizados cada povo tem, né? Principalmente com essa questão da escassez de alimentos, da oferta e tudo mais. Então, acho que é algo que a gente precisa também, né? Auxiliar aqueles que estão em condições mais difíceis, né? E aqueles estados que têm mais bonança, vamos dizer assim,
que aproveita os recursos da natureza de uma outra maneira, se unir de alguma maneira, né? Então, hoje em dia, a gente vê a todo momento Deus colocando provas para a gente se unir e ter um sistema, uma ideia de fraternidade, mas a gente, pelo egoísmo e pelo orgulho, se afasta dessa proposição, né? E acho que é um Verdade. pouco isso. Tudo bem, Fran. Aí ele continua dizendo aqui, olha, chega até os homens respeitando as mesmas leis, né? O caso do sol, sustenta os animais, respeitando a mesma evolução. Cada criatura absorve a essência solar na medida que o seu alcance espiritual demandar. Eis que aí se opera a grande lei que se chama justiça. O homem iniciado na ciência universal pelas escolas do tempo, pelo livro da natureza e pela força poderosa da vontade, conserva uma afinidade com o sol e recebe, através dos seus raios, o que deseja e precisa para a manutenção do seu próprio equilíbrio. Quem sabe doar, recebe de volta, pelo sol, imensuráveis recursos em todos os momentos. Quem sabe doar, eu estou repetindo aqui, quem sabe doar, recebe de volta pelo sol imensuráveis recursos em todos os momentos que necessitar deles. Então, nós é que temos nos predispor, nós que temos nos colocar à disposição, nos sintonizar, como a gente estava falando antes, né? Para buscar esse equilíbrio, porque são realmente imensuráveis recursos, como ele fala aqui. Não é mesmo, Fran? O que você acha aí? O que você pode falar para nós aí do que o Miriam Messi tem nos trazido? Mais uma vez aí, né? A gente vê aí a caridade, né, expressa com essa ideia da justiça aí, o quanto a gente deve equilibrar essas energias e também ser o coautor desse mundo, né? Porque muitas pessoas também colocam muito em Deus um trabalho que caberia a cada um de nós. Então, a gente precisa também ter esse espírito de cooperação, de fraternidade, de fazer o bem, de ter essa doação a todo momento, né? Então, acho que quando a gente vai entendendo o valor da gente doar, isso vai se tornando algo prazeroso. A gente poder ajudar alguém ou poder ofertar, né? Eu sempre acho muito mais legal a gente dar um presente do que receber um presente. Eu sou sempre aquela pessoa que eu fico assim mais constrangida de receber alguma coisa. Só que eu gosto de ver a pessoa feliz de ter ganhado alguma coisa. Mas seja uma coisa simples, não estou falando de coisas que dispensam aqui, né? A questão financeira, mas o simples fato de você mandar uma mensagem para alguém, porque você se lembrou daquela pessoa, o mundo está carente disso, né? Dessas energias que a gente doa, assim como o sol nos doa gratuitamente, a gente também tem essa doação das nossas energias. Então, mesmo que eu não possa oferecer nada a outra pessoa no sentido material, eu posso oferecer uma palavra de consolo, né, Nando? Você aí, eu acompanho você nas redes sociais, o quanto você tem feito isso, não significa que você não tenha dores, que você não tenha dificuldades, mas você consegue colocar essas situações de um lado e levar a energia através dos seus podcasts, as suas transmissões no Facebook, e com certeza tem ajudado muita gente. Então, acho que é um pouco isso, a gente não precisa estar 100% para doar a nossa energia, né? A gente dá um pouco, né? Deus provém, né? Então, o que Jesus fazia? Jesus falava assim: o que você tem, irmão? Ah, eu não tenho um braço, eu não tenho uma perna, estou cansado. Serve, né? Para Jesus tudo servia, né? No sentido que não estou falando da deficiência física, estou falando da nossa própria dificuldade. Ah, está faltando tudo, Jesus, né? Tudo me falta. Eu não sinto que eu não tenho força para fazer as coisas, eu não tenho força para caminhar, então está faltando minha perna, meu braço, tudo. E o que Jesus falava? Serve. Venha, trabalhe comigo, né? Doe de si.
Então, acho que a gente pensar um pouco nisso, em quantas coisas que a natureza nos oferece gratuitamente e o que nós temos oferecido. Não dá mais para ficar na inércia, né? A gente precisa doar. Verdade, né? Eu acho que é um ótimo exemplo aí que você está colocando, que a natureza, ela serve a nós, né? O sol faz parte dessa natureza e ela nos serve, né? A gente consome tudo que vem da natureza. E o que nós estamos fazendo pela natureza, né? É verdade. E pelo ser que está aqui do nosso lado, que também é natureza, né? O próximo, né? Que Jesus disse, ama o próximo como a si mesmo, né? E a Deus sobre todas as coisas. Miramês fala aqui no próximo parágrafo: o microcosmo tem o mesmo retrato do macrocosmo. Esta é, pois, uma verdade. Você podes compreender, se já tens uma noção do que é um átomo, com o seu cortejo eletrônico, ele é o retrato do Sol com o seu cortejo de planetas, e as leis são as mesmas que regem as duas expressões de vida. Então, ele está dando um exemplo do que o Deus ele é tão perfeito na sua criação que ele criou essas semelhanças, né? A semelhança do microcosmo com a semelhança do macrocosmo. E a gente sabe, aí ele coloca aqui, né? O cortejo do átomo, e ele fala do retrato do Sol e o cortejo dos planetas, e o cortejo de uma galáxia. Ontem eu estava vendo um vídeo que fala sobre isso. A Hubble pegou um trecho do espaço e aí ficou vários dias ali gravando aquele trecho do espaço. E era um trecho do espaço que, quando se olhava pelo telescópio, tinham poucos astros naquele trecho. Então, curiosamente, eles apontaram para aquele ponto do universo e foram fotografando. Eles conseguiram, nessas fotos desse pequeno trecho, localizar mais de 3.000 galáxias. 3.000 galáxias. Imagina, no pequeno trechinho. E muitas das galáxias que estavam ali, elas provavelmente elas já tinham alterado, ou até já tinham muitas estrelas se apagado, mas como a distância é muito grande, então ainda aquela energia ela vai chegando para nós através da luz, ainda a gente pode ver aquelas imagens que foram projetadas de lá, daqueles astros para cá. Então, vejamos que perfeição, que nosso Criador, né, essa sabedoria cósmica aí, né, de criar tudo isso. E a gente tem a bênção de ter um astro como esse próximo de nós, né? Se pegar, são milhares de quilômetros, né? Mas é o mais próximo e que a gente sente o calor dele, né? A luz dele nos ilumina e faz a gente viver, né, Fran? Exatamente. Nossa, muito interessante. Até eu estava lembrando aqui essa ideia do micro e macrocosmo, né? Uma vez eu também vi um documentário em que mostrava, né, exatamente, tinha um formigueiro desativado e eles colocaram ali um concreto nesse formigueiro. Então, depois tiraram toda a terra em volta dele, né, cavaram e viu as estruturas, como que as formiguinhas ali faziam toda a escavação ali embaixo da terra. E muito curioso que muitas das soluções que elas utilizavam estavam refletidas, né, inconscientemente, na própria nossa organização da ideia de urbanização. Então, olha que interessante, né? Uma das soluções era que elas faziam ali nos circuitos que elas tinham ali embaixo da terra. Então, existem outras, né, coincidências, vamos dizer assim, né, que refletem um pouco da natureza no nosso dia a dia. Então, se a gente observasse mais a natureza, nós entenderíamos muito mais e facilitaríamos nossa vida. Então, que dirá o universo, né? Quantas coisas ainda nós não descobriremos, não eu, né? Porque eu não sou astronauta, mas que a gente vai, né, Nando, aprender com os documentários e com tudo isso que a gente pode recorrer às redes sociais aí e a
assídias, né, para a gente poder entender. Então, muito bacana, né? E a gente tem o sol aí gratuitamente. Vamos explorar mais dessa energia, né? Aliás, a energia solar tem sido, né, uma alternativa incrível para a gente, é uma energia limpa, é uma energia que você não vai gastar, não vai mexer com água, com minério, com nada, né? Só colocar as placas lá. É uma coisa maravilhosa, né? O Miramês continua dizendo aqui, olha, o microcosmo, assim como o macrocosmo, né, que ele disse antes, te ajuda a viver, manifesta interesse em te ajudar, dependendo de ti, no entrelaçamento de permutas energéticas, e onde o amor não tem substituição. Ele é o sol, né, o elemento capaz de fazer circular as bênçãos da vida, do equilíbrio e da paz, que se chama também saúde, onde o grande não pode operar, onde o grande não pode operar, é chamado o pequeno para servir e vice-versa. Enquanto desprezares essa fonte para servir, esta fonte da vida, viverás triste, sem inspiração para a felicidade e sem direção para os teus pés. Olha que interessante, né? Ele fala aqui da saúde, né? Que o sol nos traz, que é o título desse livro, a importância, né? E a gente precisa pesquisar mais a respeito disso, né, Fran? Do que o sol nos traz. Existe literatura, até eu esqueci, eu ia trazer aqui uma indicação de uma literatura que fala justamente sobre essa questão de a gente ter que tomar, no mínimo, uns 10 a 15 minutos de sol todos os dias. Para a nossa questão óssea, para a nossa questão, toda a circulação sanguínea, todos os nossos sistemas aqui físicos, é muito importante. Nosso perispírito, ao espírito, é muito importante, né? Ô Nando, até eu tinha feito essa pesquisa sobre os benefícios da luz solar, né? Um deles é o fornecimento mesmo da vitamina D, que é essa absorção, a regulação do sono, olha que interessante. O sono é regulado também com essa energia, o aumento dos níveis de serotonina, que, né, você como psicólogo, você sabe, a grande queixa das pessoas, né? É esses estados depressivos, tristes, né? A tristeza e a depressão como coisas diferentes, mas tem a ver com os processos químicos também, né? Neurais, e que a serotonina, muitos medicamentos, né, para reverter, eles são a serotonina ali para poder ativar, né? Isso no cérebro. Então, o sol, ele nos ajuda a aumentar esses níveis de serotonina. Então, muito interessante. E outra coisa, o banho de sol, a meditação, e eu estava pesquisando também, que algumas pessoas falam sobre a água também com os raios solares, de você deixar a água no sol, e não é para tomar quente, né? Mas depois você toma essa água, e ela também, ela modifica as moléculas de água. Então, é uma questão que a gente tem que se aprofundar, né? Se você aceitar essa verdade, né? Que você faça o uso desse medicamento, né? É quase que uma água fluidificada, mas é uma água, vamos colocar, solar, né? Uma água com os raios solares. E é um benefício, há estudos que comprovam isso também. Então, bem interessante, né? Se a gente vai se aprofundando um pouco mais, a gente vai observando quanto benefício o sol tem. A gente não vai olhar o sol mais da mesma forma que a gente olhava, né? É verdade, a água solarizada, você disse aí, é uma coisa importante, a gente deixar lá uma garrafa d'água no sol, depois recolhe e mais tarde toma aquela água. A gente não sabe da importância que isso tem, né? Ele fala aqui, olha, ama o sol, que ele devolverá esse amor na multiplicação que as leis te garantem. E essas leis são aquelas mesmas que trabalham quando plantas uma semente, né? E a natureza te oferta milhares e, por vezes, bilhões das mesmas, renovadas nas suas estruturas. É dando que recebemos, já foi dito. Não esqueças, ouvinte, telespectador, amigo e amiga, de te expores aos raios solares pela manhã.
para que possam te vestir de luz e pela luz te doarem aquilo que fores carente. Não é somente a vitamina D que ele propicia, mas também outros elementos de que precisas e que somente o futuro poderá revelar. Que beleza, né? De bênção que é o sol para nós, né? Então, para ele, a gente não esquecer, a gente já tinha falado, né? Você mesmo tinha dito de que a gente tomar muito sol num horário que nem a gente vai para a praia, por exemplo. Sempre é recomendado não tomar sol, né? Ali do meio-dia até as 4 da tarde, porque é um horário que o sol está muito, os raios estão, né? Muito pouco inclinados e aqueles raios fazem mal para a nossa pele, né? Mas, no entanto, a gente tem que saber aproveitar os raios da manhã, por exemplo, que são maravilhosos. E aquele finalzinho de tarde também é muito gostoso, né, Fran? Exatamente, Nando. Eu fiquei pensando aqui, né? Acho que no nosso lar tem uma passagem que fala de umas flores, eu não lembro se são flores, que elas captavam a luz solar e à noite, né, elas emitiam essa luz. E era uma coisa esplendorosa que eles não conseguem descrever a beleza, né, para nós. Acho que nosso vocabulário não consegue absorver todas as características daquele fato lá narrado no livro Nosso Lar. Então, olha que interessante, né? E dá uma curiosidade, né, Nando, de saber que o futuro vai nos revelar sobre o Sol. E a gente só está aqui, vitamina D, né? É Vitamina D. verdade. E os espíritos devem estar falando, gente, mas tem tanta coisa aí que vocês não sabem. Mas tá bom, vai. Se vocês só enxergam a vitamina D, se vocês só estão carentes de vitamina D, tudo bem, né? Mas é o D mesmo, não só o D do cálcio, mas é o D de Deus também que tá faltando, né, pra gente, né? Eu acho que é um Boa. pouco isso. Bom, já que você falou de Deus aí, né, nesse momento, então a gente vai dar uma pausa aqui nos nossos comentários, na leitura, das reflexões, para a gente fazer aquela prece, aquele momento de prece. Então, vamos lá? Quem está aí, procure, então, sintonizar. Como a gente pode sintonizar com o próprio Sol, com esse astro-rei, com esse representante do nosso Criador, que traz tantos benefícios ao planeta Terra. As geleiras estão lá para esfriar o planeta, estão aqui no planeta para esfriar o planeta, e o Sol vem e faz o controle, o equilíbrio, que a gente possa sintonizar com esse equilíbrio da natureza, com essa harmonia que a natureza nos passa, que nós possamos sintonizar com as esferas superiores dos amigos espirituais, e que a bênção do Sol possa ser a bênção também para aqueles que estão enfermos. Quando nós muitas vezes visitamos um enfermo e é possível que ele vá para um pátio tomar sol, é muito importante esse momento para o enfermo. Então, se existem enfermos hoje que sabemos que muitos, milhares, pelo planeta todo, estão nas UTIs, estão nos prontos-socorros, estão nas clínicas, estão em seus leitos precisando desse energismo do sol, que nós possamos direcionar com os nossos pensamentos, com os nossos melhores sentimentos, entregar nas mãos dos missionários da luz, de Deus, de Jesus, que entreguem a esses corações que estão precisando de socorro, de amparo. Jesus, mestre amado e querido, tu que és a nossa luz, tu que és o nosso sol espiritual deste planeta, irradie do seu coração, dos seus olhos serenos, Jesus, muita paz, muita luz a todos nós, a todos os reinos, mineral, vegetal, animal, pré-hominal, hominal, a todos os seres que compõem este planeta, que fazem parte, com Mãe Gaia, dessa grande família. Agradecemos, Jesus, que a tua paz esteja conosco, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo o sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração, das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, isso mesmo. Você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabore, participe. É só você acessar o site amigosdaboanova.com.br
No site você vai encontrar várias informações de como você pode ajudar, colaborar a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, a ter essas emissoras e transmitir essa mensagem a todo o planeta. E também você pode ligar no telefone fixo, isso, e também no WhatsApp. Aí você pode colaborar, né, ser mais um membro, mais uma pessoa que vai ajudar, né, essa obra, a ajudar a divulgação do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, do bem. Venha com a gente nessa luta aí. Muito bem, Fran, vamos continuar aqui com o texto do nosso querido Miramês, e aí ele continua dizendo aqui, olha, um exercício de respiração diante do sol nascente te enriquece por dentro de fatores indispensáveis à tua saúde. A água que deves tomar, trocada de copo a copo, olha aí, na presença da luz do sol pela manhã, fica energizada, cabendo aos elementos da água absorverem elementos da luz. Eu já fiz esse exercício. Você pega 2 copos, eu estou aqui positivo aqui com meu dedo aqui, machuquei meu dedo. Você pega 2 copos e aí você põe água nos dois, vamos dizer, um nesse e aqui vazio, e no sol. Aí você vai fazendo esse movimento com o copo, né? E ele vai energizando ali. Essa água, ela faz um movimento, né? E ela vai absorver os elementos da luz, do sol, do calor e dos raios de luz, e vai trazer um benefício maravilhoso para a nossa saúde. Se a gente às vezes é preguiçoso, né, Fran? Não faz isso para melhorar a nossa saúde, mas que é importante, né, Fran? O que você diz aí para nós? Com certeza, viu, Nando? E, assim, infelizmente eu passei, né, pelo Covid. E uma das orientações que eu tive, né, durante esse período foi a fluidificação da água. Então, uma orientação que eu recebi, né, de uma médium, foi a primeira coisa que ela me falou, ó, mantenha o pensamento positivo, né, toma sol e pega uma garrafa de 2 litros e ali você vai colocar a água e você vai tomar durante alguns dias essa água fluidificada, que ela vai te ajudar a reequilibrar. Então, imagina, né? É algo simples e muito interessante, né, Nando? Porque tem a nossa fé, que é a nossa parte, mas há estudos científicos, né? Que é aquele bem famoso das moléculas de água. Algumas pessoas fazem experiência com arroz, enfim, né, bem conhecido por todos nós, que mostra ali o quanto as células, as moléculas, desculpa, as moléculas de água, elas se modificam com o nosso pensamento. Então, a água, que é algo que Deus nos deixou, né, de certa forma, Deus nos deu. Claro, tem que pagar a água porque a água é encanada, mas a água potável é uma bênção, né? O sol também. Então, 2 elementos aí básicos da criação do mundo que, mais uma vez, são medicamentos para nós. Então, a gente às vezes despreza, né, determinadas coisas, bebe pouca água, né, ingere muito mais alimentos muito doce, né, refrigerante, por exemplo, né, e esquece de beber água, que é um alimento, um líquido que é precioso para a nossa energia vital. Então, a gente precisa retomar esses saberes mais, né, elementares, porque são essenciais. E no Espiritismo a gente também observa isso, a importância da água fluidificada durante o culto do Evangelho do Lar, ou nós fazermos isso antes de dormir, né, deixar um copo de água, fazer a nossa oração e beber essa água, o quanto é importante isso. E essa experiência do sol também farei, viu, Nando? Que eu achei muito interessante, que é algo também estou lendo bastante sobre isso ultimamente, vi e faz muito sentido. Então, a gente precisa reequilibrar e fazer isso, exatamente. Isso mesmo, a gente tem que aproveitar os recursos da natureza que a gente tanto às vezes despreza e não sabe a importância, né? Ele fala que esse magnetismo solar planifica e ordena a harmonia nos meridianos dos teus corpos, garantindo o bem-estar e o entusiasmo do dia. Tudo se encadeia na fraternidade universal.
tudo se amolda e frutifica quando há amor no coração. O sol nascente nos faz lembrar o faça-se luz. É um olho de Deus que não nos perde. É um molde de esperança que nos concita à vida e a viver. Que bonito, né? A gente tem aí na passagem bíblica, né? As palavras ditas, faça-se luz, né? Então, está aí. O sol para nós é um exemplo maravilhoso de vida, né, Fran? Sim, sim, Nando, até, né, no Evangelho de Mateus nós vamos encontrar, né, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, é exatamente isso. Começa muito da bondade, né? Até nós já estamos quase no finalzinho aqui da reflexão, né, Nando? Faltando algumas frases aí para encerrar o texto do Miramês, que a proposição é saúde. E eu acho que a saúde começa muito nos nossos pensamentos mesmo. Assim, eu vivenciei assim, na pele exatamente essa importância de manter o pensamento positivo, as orações constantes, se conectar com o que faz mais sentido na nossa vida. E eu estava numa fila, né, do mercado para poder pegar uma marmita para uma pessoa que me pediu. E eu fui. E eu estava ali na fila, tal, demorou muito. A pessoa que estava na minha frente teve uma sacada que eu não tive. É um aprendizado para mim também, né? Foi uma questão assim, Franciele, pensa diferente, tá na hora, né? E já passou da hora, né? Os últimos semeadores aí. E aí ele pegou e disse assim: Nossa, tá demorando bastante. Eles devem estar caprichando na marmita. E eu tinha pensado, tá demorando demais, né? Pensei. E esse senhorzinho, mas ele falou isso, Nando, espontâneo. Ele realmente estava muito feliz que aquela refeição estava demorando porque ia vir caprichado. Ele não falou da boca para fora, ele não falou em ironia, ele falou do coração dele. Então, eu achei isso muito bonito. Que a gente tem que começar a ver a vida dessa maneira, espontaneamente, né? Porque eu sempre vou me lembrar dele numa situação de fila agora. Mas é exatamente isso. Veja a vida de uma outra maneira. E você vai ter saúde, você vai aproveitar a reencarnação da melhor maneira. Então, acho que é um pouco isso. Vamos olhar o sol de uma outra maneira, vamos olhar a natureza de outra maneira, né? É isso mesmo, Fran. E aí ele encerra aqui dizendo o seguinte, com 2 parágrafos pequenos. Começa a agradecer ao sol que te aquece, tem gratidão a essa bênção que não nos perde, é um molde de esperança que nos concita à vida e a viver. Começa a agradecer o sol que te aquece. Tem gratidão a essa bênção que o Pai Celestial te deu, que logo verás quando tua vida se encherá de luz. Nós aqui no mundo espiritual precisamos dele tanto quanto tu. Ele, né, o sol, para nós, por enquanto, é insubstituível. Pede hoje a Deus para que possa nascer um sol em teu coração e que esse sol seja de puro amor. Que beleza, né? Aí eu gostaria que você aproveitasse para comentar então esse final do texto, fazendo as suas considerações finais aí, né, para encerrar o nosso programa no dia de hoje com o programa já tem um nome, ó, Alvorada. O que é Alvorada? É o nascer do Nossa, sol, né? verdade, Nando. Nossa, faz muito sentido mesmo, né? Eu vou retomar aqui Jesus, né? Vós sois a luz do mundo, sal da terra. E a gente replica tanto essa frase, mas a gente só esquece de ser exatamente a luz do mundo e o sol na terra. Então vamos ser, né, como esse senhorzinho aí na fila, né? Vamos ver o lado bom, vamos contaminar as pessoas com o otimismo, né? Ainda que a situação esteja difícil, mas que a gente possa levar luz. Então, acho que a doutrina espírita, ela é o sol, né? O espiritismo é o sol nas nossas vidas. Jesus ali, ele nos alimenta demais com tudo que ele nos deixou, né? As psicografias têm sido também essa fonte inesgotável, né? Para a gente beber aí a todo instante e nos renovar
Então, acho que a partir de hoje, né, eu tendo a oportunidade de estudar sobre o sol, a primeira vez, né, Nando, que eu li, eu já falei assim, Nando, preciso de mais tempo para poder refletir sobre essa mensagem. Porque era tanta informação nova, assim, da forma como estava escrito na página que eu não conhecia, que me deu, assim, aquele choque. Eu falei, preciso estudar mais, preciso analisar mais. E agora, né, conversando com você, o quanto a gente vai recebendo de intuição da espiritualidade e vai sentindo. E quanto eu vou olhar agora o sol, que eu já amava, amo o verão, eu vou olhar de uma outra maneira e vou agradecer muito mais a oportunidade de presenciar e de sentir essa energia boa. Então, façamos do nosso coração um sol a iluminar e aquecer a vida das outras pessoas. Gratidão, Nando, e obrigado também Gratidão. por ser o sol aí na nossa vida, né? Sozinho, Momento de sozinho. pandemia. Tem ajudado muito a gente aí, né? Acompanho, não consigo comentar tudo, mas sempre estou aí nos Beleza, bastidores. Fran. Obrigadão. Ó, obrigado você por dispor aí o seu tempo, estar com a gente aqui no Alvorada. Agradecer, então, a você aí. Muita paz, muita luz. Aos nossos telespectadores, às nossas queridas ouvintes e rádio ouvintes e telespectadoras, a todos que estão nos bastidores. Agradecer a todos, muita paz, muita luz. Até o próximo programa Alvorada. Não esqueçamos do sol, né, Fran? Então, tchau, Fran. Tchau, tchau para você. Tchau. Tchau, fala tchau aí para nós, fala. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Nando. Até o próximo programa. Tchau, Até a próxima. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.